Bom dia, bom dia! Este é o dia que o nosso Deus fez para nós. Então vamos nos alegrar nele, vamos nos alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Bom dia! Começamos mais uma semana, terça-feira, para a glória de Deus, e o Senhor nos sustentará. O Senhor nos sustentará para tudo aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Faremos aquilo que o Senhor tem separado para nós, né? Bom dia, Lê, que Deus te abençoe, minha amiga. Que o Senhor abençoe seu dia, sua casa, sua família. Bom dia, Lulu. Tudo bem, Lu? Que Deus te abençoe, amiga. Bom dia, Monique. Deus abençoe você, sua casa, em nome de Jesus. E vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor este tempo. Solzinha, bom dia. Vamos colocar diante do Senhor esse tempo de devocional, para que o nosso Deus fale conosco e nos dê direção daquilo que Ele deseja para nós nesse dia. Bom dia, Keila. Bom dia, Suzana. Bom dia, meninas. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai, graças te damos por essa oportunidade que o Senhor preparou para nós. Somos gratos a Ti por mais um dia. Nós dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. E nos alegramos em saber, Pai, que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Então, enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando por nós. Por isso nós podemos deitar e dormir em paz, sabendo que o Senhor nos sustenta. Te dou graças, Senhor amado, por essas direções, pela palavra que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio da Tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda a ser praticantes da Tua palavra. Que tudo aquilo que nós precisamos trazer para a nossa vida diária, que o Senhor nos ajude a assim fazer. Não deixa, Senhor, nós sermos só ouvintes. Não deixa, Senhor, nós fazermos apenas promessas. Quantas vezes, Pai, nós nos levantamos e estamos convictos que vamos mudar. Quantas vezes nós acordamos com convicção que dessa vez vai ser diferente. Mas no cotidiano nós voltamos às mesmas práticas. O cotidiano nos leva para o mesmo lugar. Mas eu quero te pedir hoje, Pai, abre o nosso entendimento, abre, Senhor amado, a nossa mente e que nós possamos exatamente saber o que precisamos, o que precisa ser feito. E mediante a isso, Pai, possamos nos comprometer, não com homens, não com pessoas, mas contigo, em trazer para a nossa vida, em fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E para isso precisamos mudar pensamento, precisamos mudar comportamento, atitudes, nós precisamos ter uma nova forma de viver, precisamos trazer para nós uma nova forma de viver. Nos tira do comodismo, nos tira da mesmice, nos tira, Senhor, do conforto da nossa mente, onde nós achamos que dessa forma vai nos trazer mais conforto, da outra forma vai nos dar mais trabalho. E aí, Senhor, nós estamos escolhendo os caminhos mais fáceis, mas nós estamos aqui hoje, Pai, para fazer uma inspeção verdadeira em nossas vidas e mostra-nos, traz à luz, Pai, quais são os passos que nós devemos dar para então desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Pai querido, eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor possa nos mostrar, assim como o Senhor encorajou, e eu sei que veio de ti, Pai, Esther, Neemias, que também possamos receber essa dose de encorajamento do Senhor e a direção, Pai, de qual é o próximo passo. A sabedoria vem de ti, o desejar vem de ti, o querer e o realizar vem de ti, Pai. Então eu quero te pedir, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, repartindo da Tua palavra, enquanto nós estivermos aqui meditando na Tua palavra, eu quero te pedir, traz à nossa memória o que nós precisamos fazer. Mostra-nos qual é o próximo passo que nós temos que dar. Nos mostra, Senhor, qual é o prazo que nós precisamos estipular para nós mesmos. Deus, porque não tem como nós não termos meta, não tem como nós não nos planejarmos e termos uma vida bem-sucedida.
medida. Ajuda-nos, traz esse entendimento à nossa mente, Pai, para que então possamos nos levantar e reagir, levantar e lutar, levantar e conquistar, Pai, aquilo que é nosso. Eu quero te pedir, dar-nos força, repõe as nossas forças, Pai. Aquele que está sem força, sem energia, sem ânimo, cansado, eu te peço, vem com a sua dose, Senhor. Oh, Pai, com a vitamina do céu, Pai, e nos dê força para nós nos levantarmos e fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, vamos continuar no bom dia aqui. Bom dia, Keia, bom dia, Suzana, bom dia, Amandinha, Elaine, Dani Viana, Elaine Cotrim, minha amiga, Cleice, bom dia, Cleice e Cleite, olha, muito parecida. Neuza, bom dia, bom dia, bom dia. Então, bora lá, gente, para nossa reflexão de hoje. Ontem, né, nós comentamos que, olhando para Neemias, nós enxergamos que há momentos em nossas vidas que nós precisamos reconstruir, né? Neemias, ele identificou, foi a palavra-chave de ontem, né? Identificar. Ele identificou que aquela situação que o povo de Israel estava passando, que eles estavam em ruínas, né, os muros caídos, as portas queimadas, aquilo ali tinha a ver com ele, era ele que tinha que se levantar e fazer alguma coisa e transformar a situação, era os braços dele que deveria ser forte para falar assim, eu vou trabalhar. E às vezes nós ficamos terceirizando, né, a responsabilidade da nossa própria história. E a gente deixa para o outro resolver, né? Quando tal coisa acontecer, a gente sempre fica buscando o momento ideal para nos levantarmos e tomar as rédeas, né, da nossa própria história. E Neemias identificou que, embora ele não tivesse fisicamente naquele lugar, lá em Israel, em Jerusalém, ele não estava fisicamente em Jerusalém, mas aquele problema era dele também, né? Ele não estava lá, mas ali fazia parte da história dele, era o povo dele. Então, existem coisas que nós precisamos identificar que faz parte da nossa história e que precisamos levantar se nós quisermos mudar a nossa história, dar um novo sentido às nossas vidas, nós precisamos nos levantar e reagir. Então, a primeira coisa que ele fez foi identificar. Então, a minha oração é para que você consiga identificar o que você precisa fazer ainda este ano. Nós estamos olhando para atitudes a curto prazo, né? O que eu preciso fazer neste ano ainda? Neste ano, são responsabilidades que competem a mim. São coisas que eu preciso fazer. Como Neemias, né? Ele olhou e falou assim, não, isso aqui eu posso levantar, compete a mim. Sabe aquele chamado? E falou, não, isso compete a mim. Eu tenho que me levantar. Eu posso fazer alguma coisa. Senhor, me dá condições, me dá recursos, me dá estratégia para que eu levante e resolva essa situação. Então, olhando para as nossas vidas, a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar o que está aonde está as ruínas, né, das nossas vidas, o que nós precisamos, qual é a área em que nós precisamos nos levantar e falar, não, aqui eu vou atuar, aqui eu vou interferir, aqui eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, essa identificação e essa convicção que é você que tem que fazer. É interessante isso, porque existem coisas que faz parte nossa vida, né? Existem coisas que tem a ver conosco, porém, nós esperamos alguém fazer. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Era a minha vida, era a minha história, eram as coisas que eu queria,
mas eu esperava alguém me ajudar. Ah, mas eu não faço porque ninguém me ajuda. É porque falta tal coisa para eu fazer. Até que eu entendi que sobre a minha vida, aquilo que era a minha vida, aquilo que eram os meus sonhos, eu não podia esperar ninguém. Eu mesmo tinha que me levantar e lutar pela minha própria história. Aí eu quero te fazer lembrar daquele paralítico, né? A gente já falou sobre essa passagem bíblica aqui, do tanque de Betesda, né? Que Jesus chega e falou assim, você quer ser curado? E aí a pergunta era muito direta, né? Jesus chega para um paralítico e pergunta para ele, você quer ser curado? Qual que é a resposta? Sim ou não? Quero ser curado, não quero ser curado. Só que ele não consegue dar resposta para Jesus. Ele não consegue dar resposta do que ele realmente precisava para Jesus, porque tinham camadas que para ele machucavam mais do que a sua paralisia física. E aí ele fala para Jesus assim, ele fala assim, não tem ninguém que me ajude. Né? A primeira resposta que ele dá para Jesus é, não tem ninguém que me ajude. Quando as águas se agitam, sempre alguém vai na minha frente, porque alguém tem condições de chegar até lá. O outro tem alguém para ajudar ele. Eu não, eu sou sozinho. Ele começou a contar para Jesus aquilo que o angustiava. E ele esqueceu que ele estava diante, ou ele não percebeu, né? Que ele estava diante de uma pergunta que poderia mudar a sua vida. Ele não conseguiu identificar, né? Quem era aquele que estava diante dele? E qual era a oportunidade que ele estava tendo naquele momento? E aí ele foi lá se lamentar. Não, olha, você não sabe, é muito difícil minha vida. Não tenho ninguém para me ajudar, eu sou sozinho aqui. Aí ele começa a colocar todos os obstáculos que ele enxergava na vida dele. E às vezes a gente fica assim, né? Colocando um monte de obstáculo e achando que a nossa vitória depende exclusivamente de outro. E aí o Senhor fala, não sou aqui não, só precisa de mim mesmo. E aí foi o que Neemias entendeu, né? Se eu me levantar, se eu me levantar e se eu reagir, e aí foi o que ele fez. E hoje nós vamos olhar para a segunda atitude de Neemias, que é a inspeção. Quando, eu já falei para vocês, né, que a proatividade excessiva nos leva a um caminho muito complicado, né? Quando você começa com alguma coisa, quando você tem uma ideia, aí você vai e se dedica e dá toda a sua energia naquilo. E você colocou tanta energia naquilo que você perdeu, é como se você não tivesse mais forças para continuar, né? Porque você colocou tudo de si na primeira semana, e na segunda semana você não tem mais energia. A Kay até me mandou uma ilustração, né? Que constância não é sempre ter o copo cheio, mas é nunca ter o copo vazio. Então ali tem dia que o copo tá cheio, tem dia que tá pela metade, tem dia que tem um dedo, tem dia que tem dois, tem dia que tá cheião, mas no outro dia tem um. Então constância é sempre fazer alguma coisa em direção àquilo que você deseja para sua vida. Só que nós, e eu falo isso olhando no espelho, né? Falo isso analisando o meu próprio comportamento. Nos empolgamos, né, nos primeiros dias do projeto, nos primeiros momentos ali que você se propõe a fazer alguma coisa, a gente se empolga. A gente coloca toda a energia naquilo, sem pensar, sem analisar, sem planejar. E aí chega uma hora que você não tem mais energia para continuar, porque ninguém vive correndo. Você já viu uma pessoa que só consegue correr, não sabe andar? Ela não sabe passear, ela não sabe apreciar o lugar, ela só corre. Não existe isso, ninguém vive correndo. E às vezes nós olhamos para as nossas vidas achando que nós precisamos correr, né? Principalmente olhando pro ano, né? Poxa, o ano já acabou, então eu preciso correr para dar tempo de fazer tudo que eu preciso fazer, que eu não fiz o ano todo. Não vai funcionar. Então o que Neemias fez aqui? Ele fez uma inspeção. Dá uma pausa aqui. Oi, Cleide, Márcia, bom dia. Edna, bom dia. Vanessinha, bom ter vocês aqui. Então, o que Neemias fez? Uma inspeção. Olha lá no Neemias 2, versículo 11. Cheguei em Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali. Olha só, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém.
Isso aqui é interessante, né? Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Olha que interessante, ele chegou lá, ele ficou 3 dias, ele não comentou nada com ninguém. Ele saiu para observar, boquinha fechada. Lembra que eu falei para vocês que já teve um estudo que foi comprovado que quando você conta antecipadamente um plano, é como se o seu cérebro já entendesse que aquele projeto já foi concluído e você diminui a energia, né? Só o fato de contar, você já perde metade da sua energia porque você antecipou a situação. Não era a hora de falar, não era a hora de contar, mas você contou. E aí, só que Neemias não, ele ficou ali, ele não falou nada pra ninguém. Aí o que o 13 diz? De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado e suas portas, que havia sido destruída pelo fogo. Ele passou ali a observar, examinar, fazer uma vistoria. Quando você vai fazer uma vistoria no seu carro, o que você está olhando? O que você pede para ver, né? Se tem alguma coisa ali que está quebrado, que precisa ser substituído, que está já com sua vida útil já gasta, você vai ver se tem alguma coisa fora das especificações de fábrica. Antes de um carro sair para um consumidor final, ele passa por uma vistoria. Vamos ver se está tudo certo aqui para a gente entregar para o nosso cliente. Então, ele vai fazer uma avaliação das condições que está ali. E aí é isso que Neemias faz. Ele vai olhar para ver o que o espera, o que ele precisa fazer, qual é o próximo passo que ele tem que dar. Sabe por que a gente desiste geralmente das coisas? É porque nós simplesmente colocamos uma meta, saímos desenfreados para cumprir essa meta, mas não nos planejamos, não nos programamos para saber se nós temos todos os recursos dos primeiros passos. Ninguém vai ter os recursos, todos os recursos para uma meta logo de início, mas dos primeiros passos eu preciso ter. Né? Eu preciso saber, vai ser consistente? A minha decisão de agora, eu vou conseguir mantê-la depois de quanto tempo? Né? Às vezes a gente toma decisões que a gente não consegue manter essas decisões. A gente promete coisas que a gente não é capaz de cumprir a longo prazo. Então, o que eu tenho aprendido? Eu só posso falar do que eu consigo fazer hoje, sabe? Eu só posso me comprometer com que eu tenho certeza que eu vou conseguir ser linear naquilo. O que eu não dá para ser linear, não dá para prometer. E aí o que Neemias fez? Ele observou, ele começou a ver os muros, ele foi ter acesso à realidade. Às vezes a gente dá uma mentira para nós mesmos, né? Nós não queremos ter acesso com a realidade, nós não queremos sondar o nosso coração, nós não queremos ver qual é realmente o valor da dívida que nós temos, nós não queremos realmente discutir um problema e ver o tamanho daquele problema. A gente fica fugindo daquilo que a gente precisa enfrentar. Neemias, antes de levantar um tijolo, ele foi fazer uma inspeção, mas de boca fechada. Ele não contou nada para ninguém. Os nossos projetos, aquilo que nós temos para fazer este ano ainda, não precisa contar para ninguém. Não precisa sair contando, não, agora vai. Porque o fato, aí as pessoas ficam olhando e te julgando até, né? Nossa, mas você falou que ia, ó você aí de novo. Nossa, mas é a 10ª vez que você faz essa promessa e você não cumpre. Então não fala, minha filha. Guarde pra você os seus planos. E aí ele começou a passear e ele falou assim, fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para que o animal passasse. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes,
aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível que estamos. Estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí sim, ele vem e faz o convite. Ele fala: venham, né? Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Quando eu tenho que compartilhar? Quando eu preciso da intervenção do outro, né? Primeiro Neemias criou todo o planejamento, observou, orou, pediu direção do Senhor, e quando ele entendeu que era a hora da reconstrução e que aquilo não dependia só dele, ele precisava trazer outras pessoas, aí foi quando ele anunciou que ele estava ali para a reconstrução. Neemias, ele tinha a carta do rei, ele tinha autorização, ele tinha todos os recursos para fazer a reconstrução, mas ele não chegou se gabando, sabe? Não, porque agora eu tenho tudo. Ele chegou ali, ó, no silêncio, quietinho, na paz de Deus, para se preparar para aquilo que ele estava planejando para fazer. Então, qual que é a minha sugestão para nós? A gente fazer esse exame, identificar quais são as áreas que estão em constante ruína. O que é constante ruína? Existem coisas na minha e na sua vida que elas são repetitivas. Ela sempre está nos acompanhando. Existem coisas na nossa oração que a gente está sempre colocando diante de Deus. É uma oração recorrente, sabe? Um problema recorrente que a gente não consegue resolver. E você está lidando com isso sempre. E eu não digo do externo, eu digo do interno. Porque o que a gente consegue mudar? O que está ao nosso alcance, né? O que está ao nosso alcance é onde eu mudo. Eu não faço meta contando com a Vanessa. Eu não faço meta contando com a Bia. Bom dia, Bia, que acabou de entrar. As minhas metas, elas têm que apenas me envolver. Eu vou colocar a mão no arado e eu vou trabalhar. Se alguém quiser se juntar a mim, ótimo. Mas se não tiver ninguém para se juntar a mim, eu vou continuar trabalhando. Vou levantar bloquinho por bloquinho, mas vou construir os muros da minha vida. Então, o que acontece? Tem áreas das nossas vidas que parece que nós estamos sempre em derrota naquilo. Não sei se você tem essa impressão, mas talvez se você for buscar as suas metas de começo do ano, dos últimos 5, 6 anos, talvez as metas elas se repitam. Né? Eu quero tal coisa, aí no outro ano, não, esse ano eu consigo, aí no outro ano, esse ano eu consigo. E você nunca chega perto dessa meta. E isso traz angústia, né? Porque você olha e gera uma sensação de fracasso. De novo, eu estou tentando fazer a mesma coisa. É o 5º ano que eu tento encerrar o ano com essa situação resolvida. É o 10º ano que eu oro pedindo ao Senhor força para resolver essa coisa. E às vezes não é que o Senhor às vezes não, né? Não é que o Senhor não ouve a nossa oração. É que para certas petições precisa ter mudança de atitude e comportamento. E aí a gente fica no campo da oração e não tem a ação adequada para ter o movimento espiritual para fazer o que precisa ser feito. Se Neemias tivesse ficado só na oração, e não digo que a oração é pouca coisa, a oração é muita coisa. Porém, não existe mudança de história se eu ficar só ajoelhado o dia inteiro orando. Neemias, você vê no capítulo 1, Neemias orou, ele clamou ao Senhor e foi por um tempo expressivo, ele orou por alguns meses, mas na primeira oportunidade ele pediu, ele teve uma atitude. Quando o rei percebeu que tinha algum problema com ele falou: eu nem poderia estar falando pro rei aqui qual é o meu problema, mas ele é o único que pode me liberar, a decisão está na mão dele, então eu vou me arriscar. Esther, a mesma coisa. Esther, ela jejuou 3 dias, chamou todo mundo pro jejum, e aí precisava dela ter uma atitude. Qual que era a atitude? Se arriscar e se colocar diante do rei. Então, qual é o nosso maior erro como cristão? A gente ora. A gente tem uma vida de oração, né? Todas as vezes que eu vou fazer um aconselhamento, a pessoa fala assim pra mim: Fê, mas eu oro.
Eu falo, eu peço, eu fiz campanha, mas o cenário não mudou. Então, quando o cenário ele está muito estagnado, estático, nós temos que olhar para dentro e identificar qual é o passo que eu tenho que dar. O que eu preciso fazer? Esse examinar, ele é tão poderoso dentro de um planejamento, porque eu vou identificar o cenário exato e vou pontuar quais são os passos que eu tenho que dar. E para que um projeto, para que um plano, para que uma ideia ela vá para frente, eu preciso desenvolver, pegar aquela meta, né, que ela é grande. Geralmente, se eu não conseguir fazer, é porque o negócio é grande, é expressivo, é porque realmente é difícil, lembra? O difícil eu faço, o impossível Deus faz. Quando eu não consigo resolver algo é porque aquilo é difícil. Então, quando eu esbarro no difícil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, assim, olha, eu não consigo de uma vez piscar e sair um mouse, mas eu posso ir abrir o mouse, eu posso colocar pecinhas, primeiro eu coloco a pecinha, aí eu venho com a outra pecinha. Então, são microtarefas, que a gente chama de microtarefas diária. Então, diariamente, eu vou escolher uma coisa que eu vou fazer para me levar ao lugar em que eu desejo chegar. Então, eu identifico o que eu preciso, eu examino a situação, eu fico em silêncio, eu monto o meu planejamento e eu começo a dar passos, pequenos passos. Não é para correr, porque se correr vai cansar logo. Então, você vê que um atleta, né, que corre, a galera que corre, eles não saem naquele tiro desesperado. Quem realmente é profissional, ele vai ganhando ritmo na corrida. Então ele não sai com tudo que ele tem já na largada. Na largada ele sai de boa. Quem dá tudo na largada são os amadores. Não, eu vou ganhar velocidade no começo. E aí ele até passa dos profissionais, né? Com aquele tiro que ele dá, aquele ímpeto da corrida, ele até passa na frente de um monte de gente. Porém, no caminho ele vai se cansar e vai ficar para trás. Então, identificou, examinou, um passo por vez. Por que Neemias levou 52 dias, né? Foi um tempo recorde, que a gente tá falando de uma cidade. Mas por que ele levou 52 dias? Porque ele tinha se comprometido com o rei com um prazo. Quando eu coloco prazo, eu sou movido a cumprir esse prazo. Quando eu não estipulo um prazo, eu deixo a vida me levar, vida leva eu. Não tem. Aí eu pago da Dilma, né? Quando chegar a meta, eu cobro a meta, eu dobro a meta. E qual é a meta? Ninguém sabe qual é a meta, ninguém sabe qual é o prazo dessa meta. Então eu preciso colocar uma meta, né, especificar o que eu quero e o prazo que eu vou cumprir aquilo. Neemias disse que ele fez em 52 dias, mas ele havia acordado com o rei. Rei, eu vou voltar em tal tempo. Então, ter prazos nas nossas metas, elas são fundamentais para nos estimular a andar todos os dias. Se eu não tenho um prazo, hoje eu não tô com vontade, hoje eu não faço. Amanhã talvez eu faço. Se eu tenho um prazo, não. Eu preciso fazer, porque em tal dia eu quero estar neste patamar. Neemias foi em 52 dias. E qual foi a minha proposta, né? Vamos olhar para nossas vidas. Na semana passada eu disse isso. Pega a listinha das metas do começo do ano. Dá uma olhada nela. Ela faz sentido? Pode ser que tenha coisas lá que não faz o menor sentido estar lá. Pode ser que você está brigando por coisas que não é tempo, tem prioridade. Uma coisa também é importante a gente observar, né? Quando eu olho as minhas metas, eu preciso entender a prioridade das coisas. Até foi falado isso na nossa comunidade de fé no domingo. Prioridades. Isso que eu quero agora, ela realmente é a prioridade? Por que às vezes eu não continuo na minha meta? Porque eu escolhi uma meta que ela não faz menor sentido naquele momento. Porque para eu ter aquilo, eu preciso ter uma série de coisas antes.
Entende? Então, vamos pensar, eu quero um carro zero agora, mas minha filha, você não tem dinheiro nem para colocar gasolina, não tem dinheiro para comprar, para colocar no seguro. O carro é a prioridade ou reorganizar a sua vida financeira, pagar as suas dívidas, né, é a prioridade. Então, o que faz uma meta sair do nosso radar, não é nem do nosso radar, mas o que faz uma meta ser frustrada? O que faz eu desistir de uma meta? É a prioridade dela. Ela não tá no meu nível de prioridade, eu tenho coisas mais importantes. E talvez não é nem porque é mais importantes, mas elas precisam ser resolvidas primeiro. Então, você vai pegar aquela listinha lá atrás, vai olhar o que você colocou, você vai olhar o que você começou a fazer no início do ano e desistiu, porque todo começo de ano a gente tem um monte de meta, a gente começa a ler livro, começa a ler a Bíblia, a gente começa a dieta, a gente começa a guardar dinheiro, a gente começa a fazer um monte de coisa, porque a gente entende que é uma nova oportunidade. Aí a gente faz isso em janeiro, fevereiro, março. Olhe lá, março, abril, já tá tudo acabado. Maio, você já tá pedindo para Deus, para Jesus voltar porque você não aguenta mais. Então, começa, mas não tem consequência. Então, o que você começou? O que você começou, geralmente são as coisas que para você é importante. É importante para você. Agora você vai analisar, isso aqui é prioridade? É prioridade. Então, você vai trazer para fazer agora. Como que eu vou fazer? Dividindo essa tarefa essa meta em microtarefas. Todos os dias eu vou fazer uma coisinha que vai me levar mais perto desta meta que deseja o meu coração. Dividindo, imagina, você vai pegar, é um quebra-cabeça, né? Você não precisa carregar a peça inteira. Você vai lá, pega, hoje eu vou buscar só uma peça. E aí você procura lá a peça e coloca. Amanhã, a outra pecinha. Depois, a outra pecinha. E quando chegar nos 52 dias, o seu quebra-cabeça vai estar montado. E aí você vai estipular um prazo para fazer isso. A partir de amanhã, se fizer sentido para você, nós vamos começar num novo projeto, né? 52 dias corridos, onde nós seremos direcionados pelo Senhor a ter posição todos os dias. Você vai ser lembrada que você precisa fazer alguma coisa em relação àquilo que o Senhor colocou no seu coração. Você vê que Neemias, ele não ouviu o Senhor dizendo, vai lá reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não ouviu. Não foi uma profecia que chegou para ele. Eis que te digo, meu servo, chegou o tempo de você reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não recebeu uma carta, não foi um anjo que bateu na porta dele e disse, Deus mandou enviar aqui para você uma carta, dizendo para você ir reconstruir os muros de Jerusalém. Não, ele desejou no seu coração. E aqui ele fala assim, ele entende que aquele desejo não veio dele, aquele desejo veio do Senhor. Olha o que ele diz, eu não contei para ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração. Ele entendia que aquele desejo que surgiu no coração dele não nasceu dele, mas veio do céu. Existem metas, projetos, sonhos que o Senhor colocou no nosso coração que a gente acha que é nosso. Ah, mas sou eu que desejo isso. Não, isso é um sonho de Deus para você. O Senhor está te chamando para você fazer isso, porque quando você fizer isso, o nome dele vai ser glorificado numa nova esfera. O nome dele vai ser glorificado em outros lugares, de um novo jeito. E tudo aquilo que eu desejo para mim, isso é uma coisa também importante que a gente analisar. Essa meta que eu tenho, esse objetivo que eu estou colocando, em que ele glorifica o nome do Senhor? Quando eu alcançar essa meta, o que isso vai mudar no reino de Deus? Como que o Senhor vai ser glorificado na minha vida? A Bíblia fala que nós oramos e não recebemos porque pedimos mal. E via de regra pedimos para saciar a vontade da nossa carne, né? Para saciar os nossos próprios deleites. Então, uma meta que ela está associada a honrar o Senhor é uma meta que está muito fácil, entre aspas, para ser cumprida. Porque eu vou ter os recursos divinos para me ajudar a caminhar. Porque faz sentido para o reino de Deus.
Uma vez eu vi um testemunho de uma pessoa dizendo assim: eu pedi ao Senhor X coisas e eu fui diante do Senhor e eu falei assim pro Senhor: Senhor, se o Senhor me der isso, os benefícios para o seu reino vai ser esse. E era um sonho da pessoa. Ele orou pedindo pro Senhor realizar um sonho. Ele queria, era algo material. E ele queria muito aquilo. E ele foi falar para o Senhor e disse: Senhor, se o Senhor me der, olha como o seu nome será glorificado, olha como vai agregar no reino dos céus. Então, quando o meu sonho, quando a minha meta ela agrega no reino dos céus, o Senhor envia recursos, como entregou para Neemias, né? O rei liberou cartas para ele, ó, pode falar com o Beltrano que ele vai te ajudar, pode falar com o Ciclano que ele vai te ajudar. O Senhor começa a interferir ao nosso favor e nos favorecer no caminho, porque aquilo que nós desejamos é para a glória dele. Fê, mas o que eu quero é algo pessoal. Como o Senhor pode ser honrado neste algo que você está pedindo? Esse testemunho que eu vi, ele dizia: Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou ter mais condições de fazer tal coisa. Se o Senhor me der isso, eu vou ter condições de fazer X coisa. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer: ela não podia ter isso. E como que ela conseguiu? E quando eles vierem me perguntar como eu consegui, eu vou dizer para eles: foi a mão do Senhor que fez isso. Foi o meu Deus, eu orei, ele entregou. Eu tenho um testemunho para contar para que as pessoas saibam o teu poder. Então, o que você vai colocar diante do Senhor tem que ter um propósito de honrar, de glorificar o nome do Senhor. Então vamos lá. Primeiro você identifica o que de fato você precisa com prioridade. Você examina para saber quais são as condições que a sua vida está hoje e o que você vai precisar para cumprir isso que você identificou como a sua meta prioritária. Você não vai contar para ninguém o que você está fazendo, porque quando a gente conta, o nosso cérebro já entende que aquilo já foi concluído e a nossa energia ela diminui. Quando a gente conta para as pessoas, nós temos pessoas já invejando os nossos projetos antes mesmo deles serem concluídos, porque aqui fala que quando Sambalá, olha que está escrito aqui, ó, quando no 2:10, Sambalá, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessado no bem dos israelitas. Então, quando a gente conta, a gente nem começou. Mas só de você falar, você já tem oposição, você já tem inveja, você não precisa disso agora. Então, ó, boca de siri, só conta se for necessário, quando for envolver a outra pessoa, se aquela pessoa puder te ajudar. Ai, mas é meu amigo, best friends forever. Não conta. Não conta, tenha os seus segredos com o Senhor. Quando você tem um melhor amigo, você não tem segredos com o seu melhor amigo? Você não tem os códigos, né? O olhar, né? Tipo, você se comunica com a pessoa com o olhar. Você fala pra ela assim: olha, eu tô contando só pra você. Só você sabe disso. A gente tem segredo com pessoas. Por que a gente não tem segredos com Deus? Nós precisamos ter nos nossos particulares com o Senhor. As orações que nós fazemos só para o Senhor. Os propósitos que nós fazemos só com o Senhor. As metas que nós estipulamos só com o Senhor. Precisamos ter essa intimidade com Ele. E aí quando a gente fica com a boquinha fechada, a gente vai colocar um prazo. Um prazo para cumprir. Senhor, em 52 dias eu vou entregar tudo de mim. E não é que eu quero que Deus faça. Eu vou fazer tudo o que eu posso. Eu vou tirar todos os obstáculos do meu caminho. O que nós estamos falando aqui não é que em 52 dias Deus vai vir e vai fazer um milagre. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que em 52 dias nós temos que tirar do nosso caminho todos os obstáculos que cabe a nós tirar. São 52 dias fazendo o que pra mim é difícil fazer e por isso eu procrastino, por isso eu deixo pra amanhã, por isso eu tenho preguiça de fazer. Porque é difícil e as coisas difíceis a gente não quer enfrentar, a gente foge. Então eu vou entender, eu vou colocar um prazo e vou me comprometer com quem? Com a Fernanda? Com o Senhor. Senhor,
A, da Joyce Meyer, Dani. A Dani colocou assim, ó, tem um livro que fala Eu e Minha Boca Grande, eu já li. Esse livro é maravilhoso, é da Joyce Meyer. Tudo que é da Joyce é maravilhoso. Eu super recomendo. A nossa boca, a gente não consegue. Duas coisas que a Joyce fala que é muito relevante. A mente é um campo de batalha. Tem um livro que também fala sobre isso, né? A mente é o nosso campo de batalha. E a nossa boca, ela é grande. A gente não se aguenta. Então, você vai estipular um prazo. A Vanessa também já leu. A gente vai estipular um prazo, 52 dias. Senhor, eu quero que o Senhor se manifeste em 52 dias. Não, minha filha, você vai se manifestar em 52 dias. Você vai agir, você vai levantar, você vai sair, entende? Então não é uma promessa de que em 52 dias Deus vai vir e vai fazer um reboliço. Eu tenho que fazer o reboliço. Porque enquanto tiver coisas difíceis não concluídas, nós não vamos chegar no patamar do impossível. O Senhor não vai entrar em ação, porque ainda está a minha parte. A minha parte não foi feita ainda. Então, colocou a meta, colocou o prazo, aí agora você vai dividir. Aí é o próximo passo, né? Que virá a partir de amanhã. Todos os dias um passo. Gente, todos os dias um passo, em 52 dias a gente deu 52 passos. A gente chegou bem longe, a gente resolveu muita coisa. E nós vamos encerrar o ano dizendo, Senhor, eu já preparei o cenário, né? Eu já organizei, tudo a minha parte eu já fiz, Senhor. Agora eu espero em Ti. Aí eu faço igual Davi, eu olho para o monte e eu sei que de lá virá o meu socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor. Então, tudo que eu posso fazer, eu faço. Mas quando precisa de intervenção milagrosa, é o meu Senhor que faz. Então, o convite está lançado. Identifique, estipule sua meta, estipule o seu prazo. Se for 52 dias, você vai se juntar a mim e nós vamos andar em unidade. Mas pode ser menos, pode ser mais. Isso é o Senhor que vai colocar no seu coração. A minha proposta é 52 dias de transformação. Transformação de mente. Transformação de atitude. O lugar, eu até postei ontem, né? Pro lugar que nós queremos ir, a mente que nós temos, a gente não vai conseguir. Pro lugar que nós queremos ir, com as atitudes que nós temos, nós não vamos conseguir. Pro lugar que nós queremos ir, com o comportamento que nós temos, nós não vamos conseguir. Então precisa dessa renovação. Então é 52 dias para viver aquilo que Paulo nos orientou a fazer. Renovação de mente. Não vos conformeis com este século, mas renovai o vosso entendimento, para que então possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Um beijo no seu coração, reflita sobre isso, organize de acordo com as suas possibilidades. Suas possibilidades. É sempre de acordo com aquilo que nós conseguimos fazer. E aí, nós em 52 dias vamos ter percorrido um bom caminho e feito aquilo que nós nunca conseguimos fazer antes, em nome de Jesus. Tá bom? Amo vocês, viu? Até amanhã, 7-1.